Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Que bom estar aqui mais uma noite com todos vocês. Eu me chamo Yaren, sou coordenadora de grupo aqui do Amor Exigente, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, junto com as minhas queridas parceiras, a Tânia e a Suzana, que aqui estão mais uma vez comigo. E hoje a gente vai entrar num tema muito legal. Nós sabemos que o amor exigente ele funciona em 4 pilares. Os princípios básicos, que a gente já fez uma live falando sobre eles rapidamente. Os princípios éticos, o compromisso social e a espiritualidade pluralista, que será o nosso tema de hoje. Lembrando que as nossas reuniões acontecem às quartas-feiras. Tá? O link se encontra na nossa página, aqui mesmo. E lembrando também que o amor exigente ele não é vinculado a nenhuma crença ou religião. Todas as religiões são bem-vindas e respeitadas. Nós aprendemos uns com os outros. A nossa espiritualidade, mais uma vez dizendo, é pluralista. E buscar uma espiritualidade nos faz sentir seguros, mais serenos. Esse recurso pode estar limitado por falta de conhecimento e de prática também, né? E aí a gente sabe que ele pode ser desenvolvido a qualquer tempo. Cada um se encontra em si, né? E para entendermos um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre esse pilar que nos traz tanta alegria, convidamos a Rayane. Rayane, ela é socióloga, pós-graduada em constelação sistêmica familiar e terapeuta integrativa. Você conta um pouquinho sobre você para nós, Ray? Com certeza. Boa noite, meninas. Boa noite a todos que estão nos assistindo hoje. É um grande prazer, né, estar aqui conversando um pouco, batendo um papo com vocês sobre um tema que realmente assim brilha nossos olhos, né? Para falar dessa conexão, dessa força que a gente começa a se integrar cada vez mais. Então, muito obrigada pelo convite, por participar. É muito grandioso poder estar aqui com vocês hoje, né? E, bom, com certeza eu falo um pouco de mim. Gosto de falar, de conversar, né? Tem temas que a gente realmente vai longe trazendo aí as nuances, mas eu sou uma pessoa que vim trilhando um caminho, né? Principalmente de aproximação com uma grande força maior que a gente chama de espiritualidade, né? Eu saí de uma trajetória assim de trabalho até mais comum, vamos dizer assim, para auxiliar as pessoas nos seus processos. E hoje eu percebo que uma grande estrutura que nos auxilia a estar bem, né, aqui nessa nossa existência é essa espiritualidade. Então, eu falo que eu sou uma pessoa que ajuda ou lembra, né, a cada um que passa por mim de como nós estamos conectados, de como nós fazemos parte de algo maior, de como nós estamos aí a serviço, né, de uma estrutura maior que a gente apenas esquece, né? A gente acaba não se empoderando de si mesmo porque a gente esquece da força que a gente é, né, e que nós estamos em contato. Então, nesse sentido, eu gosto muito de falar a respeito de como é bom estar vivo e viva, né? Como é bom e como é importante estar vivo. Como essa conexão que a gente perde, porque a gente vai vivendo a nossa vida, né? A gente vai entrando dentro da nossa história, mas a gente acaba não percebendo que no mundo só temos nós de iguais, né, a uma força que nos criou. Só uma forma de cada um, né? Todos nós temos características únicas, temos histórias únicas, forças, temos desenvolvimentos únicos, assim, cada um é como se fosse realmente uma grande força. Então, a gente estar vivo, nós estarmos vivos, é muito especial. E ainda que eu gosto muito de falar um exemplo, né?
que me ocorre sempre como uma metáfora assim, a respeito disso. A vida, às vezes, para a gente é uma coisa tão corriqueira que a gente dorme, acorda, vai vivendo e levando, né, as suas nuances, e a gente não para entender essa grandiosidade que é inicialmente. Então, eu sempre falo assim, de a gente ter uma imagem, né, mental, assim, criar uma imagem que é de uma pessoa, né, de uma pessoa que vem aí num mar nadando com uma tocha na mão, né, com fogo na mão. E ela vem nadando nesse mar, que às vezes está revolto, às vezes ela acha uma madeira lá para se escorar, né? Às vezes começa uma tempestade, uma coisa lá muito estranha, e ela está com essa tocha na mão. E esse mar que eu falo, né, a gente pode falar que é as nuances da vida, a nossa história, as questões que a gente vai passando ao longo do tempo. E essa tocha que essa pessoa segura é como se fosse a própria vida, a chama da vida, né? Que aí ela vai desviando, uma hora vai quase apagando, uma hora ela tem que se virar nos 30 para poder essa tocha permanecer ali com aquele fogo pulsante, até que vem lá mais um, lá na frente vem chegando um, e ela com todo esse esforço passa essa tocha de vida para o próximo. E quando ela passa essa tocha de vida para o próximo, ela acabou a missão dela ali, então tem mais um membro do seu sistema com a vida, né, portando a vida. E aí vai mais um membro com aquela vida que veio lá de trás, com todas aquelas nuances, também levando nesse mar, também indo à frente com essa tocha, né, que não importa o que aconteça, ela não apaga, né, os esforços é que ela não apague, né, que é a vida que tem que permanecer, e aí ele chega até nós, né? A gente chega lá nadando também e essa tocha é passada para nós. Então, nós temos porte de algo muito grande, que veio de muito tempo atrás, né? E que nesse momento a gente não toma proporção de como foi os esforços de muitos dos nossos antepassados, familiares, para passar a vida para a gente. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a ver que é muito grande estar vivo. Né? Essa tocha no meio do oceano foi uma coisa, às vezes, que foi difícil manter para muitos, né? E aí, às vezes, chega na gente, já está um pouquinho mais confortável, a gente já tem um barco ali para seguir com a tocha mais intacta, né? E mesmo assim, a gente não percebe o quão é importante e grande a gente ter isso conosco, né? Então, essa vida veio através dos nossos pais, que veio dos avós, dos bisavós e tudo lá para trás. E a gente começa a tomar a primeira proporção, que é como é bom estar aqui, né? Como é bom estar conectado à vida. Eu estou vivo, né? Isso é muito grande já. E aí parte do pressuposto de que a gente já nasceu, a gente já chegou até aqui, né? E nesse sentido a gente precisa entender que é uma das coisas que a gente mais tem dificuldade como ser humano, que é saber qual é a nossa missão, né? Porque muitas das vezes a gente, tá bom, agora eu nasci, entendi que a vida é algo bom, mas o que eu estou fazendo aqui? Né? Então a gente começa a achar que a nossa missão tem a ver com as pessoas, com a profissão, com o dinheiro, qualquer que seja a questão. Mas eu diria, né, que dentro dessa grande força que a gente tem, a nossa principal missão é estarmos felizes. Porque é muito difícil, mas é uma travessia que todos nós vamos fazendo ao longo da vida, né? Que é buscar essa felicidade. Então, independente do que as pessoas querem de nós, né? Independente de algumas dores e dificuldades da nossa existência, nós estamos aqui com uma missão principal, que é sermos felizes, né? Porque imagina que a gente está aqui conectado à vida e a gente tem sim outras coisas para desenvolver. Mas se a gente vem aqui para estar triste, para estar desconectado, né, da vida de uma forma ruim, em agonia, em tristeza, a gente está muito distante do verdadeiro propósito ou missão, né? Então, independente da circunstância, se amar, buscar saber quem é você, se conectar mesmo, né, com essa felicidade é muito importante. Então, muita gente fica na missão de vida achando que é um grande lema que a gente tem que perseguir para o externo, né, para as pessoas. Mas, na verdade, não. Na verdade, a felicidade é algo que a gente persegue por nós mesmos, né, individualmente. Né? Então, nesse sentido,
a gente começa a perceber que a gente nasce com uma essência, né? Todos nós nascemos com uma essência. Muitas das vezes ela não tem a ver com o nosso cabelo, né, com o nosso dinheiro, com questões familiares, ela não tem a ver com o que eu como, ela não tem a ver com a parte material, vamos dizer assim, da nossa vida, né? Ela tem a ver com algo aqui dentro de nós, que há uma força mesmo que atua, né? Que a gente pode chamar de espírito para alguns, a gente pode chamar de eu superior, a gente pode chamar de essência, né? Tem vários nomes para dizer a gente pode chamar de alma também, né? Tem várias definições que a gente pode usar para expressar essa chama de vida que está aqui dentro, que é única e individual, né? E que ela vai além da aparência, dos amigos, da família, da profissão. Ela é uma formatação da nossa verdade interior, do que nós realmente somos, do que eu gosto de fazer, das minhas habilidades, dos meus dons, talentos, né? Ela é a parte que me conecta a esse todo e que às vezes ao longo da vida eu vou esquecendo, né? Vou deixando de lado, não me conecto a essa força, né? Muitas das vezes a gente vai vivendo uma história que ou foi imposta para nós, ou que a gente vai trilhando, mas tudo a serviço do outro, tudo a serviço da sociedade de um modo geral, e aí a gente vai perdendo essa essência, né? Que é essa parte que todos nós somos conectados a algo e não olhamos para isso, esquecemos mesmo, né? Então, às vezes, eu gosto de algo muito peculiar a mim. É algo que é meu, que é importante para mim, que faz sentido para mim, que lá dentro me deixa feliz, que é a minha missão de vida, né? Só que aí eu vou deixando isso de lado, porque eu respondo ao externo, às pessoas, o que querem para mim, as formatações que não são de fato dessa essência, dessa alma, né? E isso vai gerando dor, vai gerando complicações, vai gerando tristezas, né? Então, como que eu vou ser feliz, que é a nossa missão aqui? Como que eu vou me conectar com essa felicidade se eu não olho para a minha essência? Que é o que é de verdade aqui dentro, que não é aquela coisa que eu tento colocar ali, encaixar só para passar batido ou pertencer aos grupos, né? Então, esse é um chamado muito especial, assim, porque quanto mais a gente se conectar com o nosso jeito aqui dentro, a nossa alma, nosso eu superior, né? Nós ficamos cada vez mais em plenitude, porque a gente vai começando a tomar atitudes e levando a nossa vida para o que realmente importa para nós, né? Então, essa questão da essência é algo que eu gosto muito de falar, que é justamente a gente perder, distanciar com o principal foco desse universo que somos nós mesmos. A gente vai esquecendo de nós, a gente vai tirando o que eu amo, o que eu gosto, o que é importante para mim, e não no sentido de, vamos dizer assim, coisinhas mais simples, né? Ah, eu gostava de ler e parei. Isso é algo importante, mas de verdade, que grupo que você quer pertencer, que estudo que você quer fazer, né? Que relacionamento que você quer estar. Isso é essência. Quanto mais eu puder fazer o mapeamento dessas informações, né, sobre a essência, mais próximo da minha missão eu estarei. Porque se eu estou totalmente desconectada, né? Eu gosto de A e eu estou fazendo B, né? Eu quero ir para J e eu estou fazendo W, ou seja, eu estou totalmente fora de mim mesmo. Como é que eu vou ficar feliz, né? Como é que eu vou estar conectada à minha felicidade, que é a minha missão aqui. Depois das outras coisas, se eu for ajudar 1 milhão de pessoas em algum lugar por aí afora, se eu tiver conectada a qualquer outra forma de ajuda, é bom, é importante, mas a primeira é o máximo possível, né? Tentar buscar ser feliz. Então, acredito que esse é um foco importante, que a gente começa a entender um pouco a espiritualidade, começa a entender um pouco onde ela entra, né? E isso é muito especial para a gente poder ir esmiuçando esse tema um pouco mais. Muito bom ouvir. Boa noite a todos. Sou Suzana, coordenadora de Grupo de Família de Amor Exigente, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Prazer estar aqui com você, Rayane.
Eu que agradeço. Nós aprendemos mais, né? Um pouco mais sobre a espiritualidade. Sim. Nós, do Amor Exigente, trabalhamos com metas. As metas são pessoais, para que se resgate o amor próprio e a autoestima. Como consequência, a pessoa vai conseguir ter uma melhor qualidade de vida. O que você pode nos dizer sobre isso? Uhum. Bom, primeiro eu vou dizer assim, né, que já conheço as meninas assim de uma outra reunião e é muito interessante a gente linkar sempre o grupo, né, que a gente está olhando para um tema, justamente para expandir para as pessoas, né, familiares e pessoas que precisam entender, né, a conexão consigo, independente se ela está participando de um grupo ou não, né? Mas quando a gente está dentro de um grupo, a gente começa a falar a respeito dessa especificidade também, né? Então, nesse sentido, por exemplo, essas conexões de crescimento, espiritualidade, movimento de vida, é algo que faz parte de um todo. Quando eu estou lá no consultório, né, eu vou auxiliar as pessoas, mas ela faz muito mais parte, por exemplo, de pessoas que estão no grupo do amor exigente, que precisa, né, vincular a si mesmo com essa estrutura de cuidado, né, de autoestima, como a Suzana falou, né, as metas pessoais, e isso está muito atrelado com a espiritualidade. É difícil a gente perceber isso, né? Porque parece muitas das vezes que a espiritualidade é algo tão distante e em contrapartida, né, isso é tudo que a gente é o tempo inteiro. Então, o que eu diria sobre isso é que assim, depois que a gente nasceu, entendeu que a vida é muito importante, que a gente está conectado à nossa missão, que é a felicidade, né? A gente está conectado à nossa essência. A gente tem que começar a entender uma coisa assim que é maravilhosa, que eu sempre falo, né? Eu faço essa, vamos dizer, essa provocação, que é, imagina se a gente está vivo aqui de uma forma aleatória, né? Assim, então alguém pegou nossa alma lá, vamos dizer assim, pegou nosso formato lá, jogou a gente aqui na Terra, né? Então jogou a gente aqui na Terra só para a gente ficar aqui mesmo, é assim mesmo, sem nenhuma inteligência nisso, né? Sem nenhuma estrutura maior nisso. Ou seja, eu tô aqui na Terra, tô aqui vivendo, fazendo alguma coisa. Nasci, depois pode ser que eu morra, né? Eu vou embora daqui, e nesse intervalo foi só isso mesmo, né? Imagina que parece que não tem uma inteligência maior que faz desse universo toda uma conexão muito grande. E quando a gente está falando de metas pessoais, de hábitos, de autoestima, a gente está falando também dessa força maior. Por quê? Essa inteligência que nos colocou aqui, né, que não foi assim, é como se tivesse aqueles dados, né, quando a gente joga o dado, a gente chacoalha ele, joga lá e cai lá as peças de qualquer jeito, a gente vai vendo o que dá, né? Então, nossa vida, ela é um pouco mais estruturada que isso. Essa inteligência que faz toda uma estruturação desse universo, né? Permite que a gente esteja aqui para que nós possamos crescer, né? Para que nós possamos desenvolver, para que a gente possa aprender a trabalhar com as nossas questões pessoais, a trabalhar isso em relação também às pessoas, né? A nossa vida, ela está conectada a uma rede, a gente fala que é uma rede invisível mesmo, que a gente não faz ideia, né? Muitas das vezes por que chega até onde chega, mas essa ressonância, né, da nossa própria existência, ela faz parte de um grande aprendizado. Então, quando eu chego aqui, eu já percebo, né, que eu preciso crescer e que tudo isso faz sentido para uma força maior, independente das minhas circunstâncias, das minhas dores, das minhas vivências, eu começo a me atentar, né, na minha participação nesse universo. Não somente de eu estar aqui vivendo, a gente meio que não entende, né? Eu estou aqui, cheguei aqui, estou aqui, tenho umas dificuldades, umas dores, umas coisas lá, e pronto, é isso mesmo, né? Mas se a gente pensar assim, que essa inteligência, né, maior, que esse universo, né, permitiu que eu tivesse aqui,
e eu estou interligada a tudo, a natureza, as pessoas, os grupos, né? Tudo faz parte, mesmo que eu não entenda certinho as conexões de tudo isso, eu começo a me fortalecer como um indivíduo, né? Para que minha vida se torne um outro movimento. Então, nesse sentido, quando nós falamos isso, né? O que acontece muitas das vezes no decorrer da nossa trajetória em busca desse movimento das metas pessoais, da autoestima, dessas conexões, né? A gente vai por uma circunstância que eu acredito que todo ser humano sente, só que depende de como, né? Se isso paralisa, se isso dá dor, se isso gera algum movimento de complicação para a história, que é a solidão no crescimento, no crescer, no desenvolver, né? Porque a gente sabe, então, agora que estamos conectados a uma força maior, que tem uma inteligência para ter nos criado, trazido a gente até aqui, para a gente desenvolver, aprender, fazer nosso próprio movimento enquanto indivíduo em relação à sociedade, né? Então nós vamos para uma parte de nós que é uma solidão mesmo, que a gente se sente sozinho em relação à nossa família, em relação a nós mesmos, às pessoas, né? Então a solidão é um aspecto que todo ser humano sente, em maior grau ou menor grau, né? Mas a questão que é importante a gente pensar sobre essa solidão no crescimento, no crescer, no desenvolver, é que, primeiro de tudo, a gente precisa voltar o nosso pertencimento, né? Que é a nossa força, para essa estrutura maior. Porque imagina que se eu estou crescendo, eu estou desenvolvendo, eu estou indo para a minha história, né? Cada vez mais. E eu sinto essa solidão de que talvez eu preciso fazer algo diferente, eu sou diferente, eu preciso estruturar minha história por mim primeiro, depois para as demais pessoas, né, se for possível. Essa solidão precisa ser preenchida pelo meu primeiro pertencimento. Porque às vezes a gente tenta pertencer a grupos, histórias ou circunstâncias, né, para poder sair dessa solidão, mas que isso só vai tampando o buraco ao longo do tempo, né? Então, às vezes a gente fala aí das redes sociais hoje, a gente às vezes sente sozinho e vê um monte de amigos lá na rede social, mas é um monte de números. Aí se eu colocar uma foto, as pessoas curtem, compartilham, fica toda aquela circunstância, mas ainda assim são números, né? Porque não sinto o preenchimento da minha vida por isso, né? Eu não sinto que eu ainda assim tenho com quem contar. Porque faz parte a gente sentir solidão quando a gente vai crescendo, a gente vai se transformando, né? Então, nesse sentido, às vezes também tem gente, muita gente perto de nós, nossa família, nossos amigos, e a gente está sentindo sozinho ainda. Então, para a gente poder conectar com realmente, não, então agora eu faço as minhas metas, eu busco minha autoestima, eu busco esses conceitos, né, que a gente está falando dentro também do amor exigente, eu preciso retomar para o meu primeiro pertencimento, o primeiro pertencimento de todos nós, né, que é essa energia maior, essa estrutura maior de universo, que nos dá força, né, que traz para a gente um amparo, que traz para a gente um colo, essa inteligência, né, que não jogou a gente aqui aleatoriamente, soltou a gente no mundo e não tá nem aí pra gente, né? Que não quer nem saber o que está acontecendo. Então, se eu estou sofrendo aqui no meu cantinho, sei lá por que eu sofro, né? Tudo tem um propósito maior, tem um aprendizado maior, e que a gente começa a se conectar quando a gente pertence a esse lugar, né? Não importa aí o nome que eu dê a isso, né? Não importa a crença que eu coloque para pertencer a este lugar maior, né? Essa força maior. Mas se eu não perceber que eu faço parte disso, eu nunca vou conseguir suprir a solidão. Porque tem muita gente, esse é o mal do nosso tempo, né? Muita gente que a gente conversa, ainda mais quando estamos participando de algum grupo, que fala da solidão, mas eu estou sozinha, eu me sinto sozinha, né? Por mim mesma é difícil, porque só tem eu. Ou seja, ela tem essa dificuldade de acessar como e quem pode me trazer essa força, né? Então, quando a gente percebe que a primeira força que nós temos é essa inteligência maior,
é essa conexão de universo, né, que traz uma leveza, traz esperança, né, traz o que a gente às vezes precisa e que realmente talvez as pessoas ao nosso redor não podem ofertar, ou porque não tem, ou porque não é necessário, ou porque não tem a pessoa mesmo, as pessoas, né? Mas isso é importante. Será que eu faço parte de algo maior? Faço parte de algo maior. Será que eu estou aqui aleatoriamente jogada, sem nenhuma história, né, por trás disso? Não necessariamente. Você está aqui por um aprendizado, né, por uma integração. A sua vida faz todo sentido. Por mais que você não enxergue especificamente o que é, ela faz todo sentido. Ela é tudo, né, o que é necessário. Se não fosse, não estaria aqui, né? Então, esse movimento que a gente precisa perceber, quando começa a pertencer, você fala, nossa, é verdade, né? Tem uma inteligência que assinou embaixo que eu estivesse aqui hoje, independente do que eu sinto, da minha dor, da dificuldade e da minha solidão, eu faço parte a algo. Então, eu começo a me integrar. Quando eu estou sozinha, eu paro e penso, ora, mas tem algo aí comigo, tem uma história, né, maior aí, que pode me trazer um conforto, que pode me trazer algo que eu preciso e que não parte de um ser humano, né, não parte de outra pessoa. E mesmo se eu não conseguir por mim mesmo, né, tá tudo certo. A grande questão é justamente a gente lembrar deste pertencimento, né? E isso é muito interessante porque também a gente pensa assim, eu lembrei do pertencimento, então agora eu entendi. Só que daí eu esqueço dele, né? Eu acabo me distanciando dele e tudo mais. E aí entra a parte da manutenção da fé. A manutenção da fé é algo que vai fazer a gente lembrar desse pertencimento, né? Porque se a gente pensar assim, não, então tá, eu pertenço a uma grande inteligência, a uma força maior que me dá leveza, esperança, colo, me dá entendimento, ótimo, beleza. Só que se eu não fizer nada com isso, se eu só souber disso e deixar, isso não vai me auxiliar da forma com que eu preciso, né? Então eu começo a fazer a manutenção da minha fé, né? Eu começo a fazer a manutenção, a fé, a gente fala que é a conexão de mim aqui com esse pertencimento, né? E aí a gente não dá nome para essa fé e nem sabe onde vai encontrar. Não dá para falar, olha, é naquele lugar, né? Mas ela é algo que está aqui dentro e que nos permite conectar com o que realmente nos faz bem, né? Nos dá essa ponte de força, de entendimento, né? De melhoria. Então, nesse sentido, na conexão da fé, muitas das vezes a gente está na nossa história, né? Envolvido nas dores, nas dificuldades, nas angústias, né? Sentindo essa solidão, e ao longo do tempo a gente vai distanciando mesmo da fé, de sentir que pode ter essa conexão, ou que tem que buscar, ou que merece, né? E aí a pergunta que eu faço justamente para cada um responder no seu coração é: como está a sua fé, né, hoje? Como está a sua conexão com algo maior, que vai fazer você ficar um pouquinho mais calmo nas circunstâncias difíceis, que vai fazer você entender algumas coisas que você não tem controle, que vai fazer você se conectar, né, a uma grande energia assim de colo, de amparo, que é essa força, né, esse universo. Então, nesse sentido, eu gosto muito de falar que a gente fica na nossa história, nas dores, nas dificuldades, nas angústias e tudo mais. E aí, eu gosto sempre de falar uma frase que eu vou até ler aqui para eu não me perder. Às vezes focamos mais no que nos falta, né, do que no que nos farta, né? Ou seja, a gente foca mais na falta do que na fartura, literalmente. Ou seja, esse universo, ele é muito abundante. Qualquer momento que eu precisar dessa conexão, ele vai estar para mim, né? Ele tem essa circunstância de nos fornecer, de nos dar. Ele é farto o tempo inteiro. Então, nós olhamos para o que falta e não para o que farta, né? O que farta é algo grande, bom, cheio, né, que a gente pode acessar a todo momento. E aí a gente fica olhando o lado que falta, né? Ai, a dor, a dificuldade. Então, em vez de a gente ampliar o olhar lá para cima, né, para esse grande, para esse maior, para esse abundante, a gente olha
para o pequenininho, para o que é aquele pedacinho da nossa história que é difícil, né? Então, esse que farta, que é de fartura, que é grande, que é muito abundante, é onde a gente tem que voltar o nosso olhar, né? Porque esse pertencimento só vai ser conectado quando a nossa fé retornar para esse olhar, né? E a gente poder entender quanto isso está também para nós, né? Para nós usufruirmos, para nós termos essa conexão, né? Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Poxa, Rayane, meu boa noite para você, né? A gente já se viu numa das reuniões. Eu sou a Tânia Cunha, né? Também sou coordenadora de grupo de família aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu estou muito feliz de estar aqui com você. É muito, muito bom receber você aqui hoje com esse seu conhecimento, passando... Nossa, aprendi um monte de coisa aqui, né? E eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo também, né? Eu queria me colocar aqui com você. Você falou sobre a solidão, né? Uma das coisas que a gente sempre fala no Amor Exigente é que você não está sozinho, porque justamente como você colocou aí, a pessoa se sente muito sozinha, né? E nós, do Amor Exigente, estimulamos essa busca, né, da espiritualidade, através da sua religião, para que justamente ela não se sinta sozinha enquanto ela não está no grupo, né? A gente nota que quando as pessoas chegam no grupo do Amor Exigente, elas têm uma dificuldade muito grande de entender a diferença entre a religiosidade e a espiritualidade. Porque o Amor Exigente, ela incentiva as pessoas praticarem a espiritualidade através da reaproximação ou do fortalecimento da crença de cada um. Sempre observando também o respeito à escolha dessa crença de cada participante do grupo, não interessa qual seja essa crença, né? Então, eu gostaria que você falasse, desenvolvesse mais para a gente sobre o conceito da espiritualidade, que tantas pessoas têm essa dificuldade, né, de entender essa diferença de religiosidade e espiritualidade. Sim, prazer falar com você também. Bom, é muito confuso mesmo, né? Porque ao longo do tempo, nós, enquanto sociedade, vamos acessando esse termo, né, espiritualidade, de muitas formas. A gente fala que tem algo maravilhoso que a gente tem na nossa mente, né? Que é o nosso inconsciente coletivo. Ou seja, informações que a gente nem construiu, nem sabe por que existe, mas a gente reproduz, né? Porque o social entrou em contato com isso, né? O social acabou aprendendo isso, e aí a gente também aprendeu, a gente recebeu isso, tá lá no nosso inconsciente guardadinho, a gente vai reproduzir, nem sabe por quê, né? E a espiritualidade é uma das coisas que também está nesse emaranhado, vamos dizer assim, do nosso inconsciente, porque ao longo do tempo das sociedades, né, das próprias religiões, a gente vai classificando isso de alguma forma, e depois a gente nem sabe o que é, mas às vezes a gente acha que é alguma coisa ruim, ou que é alguma coisa distante, ou que é alguma coisa que só alguns fazem, eu não posso fazer, né, não posso estar em contato com isso. E eu gosto muito de falar uma primeira coisa sobre espiritualidade, que é que a espiritualidade é muito simples, né? Ela não é essa coisa assim, longe, tão longe da gente, né? Que lá em Simão, que a gente nem consegue acessar, né? Ela não é uma coisa que a gente acessa num lugar só, né? Ah, então tá, a espiritualidade é só quando eu vou lá na minha igreja, ou no meu templo, ou casa de oração, né? É como se a gente tivesse distanciado disso. E eu gosto muito de falar que a espiritualidade está dentro de você. Essa conexão de pertencimento, essa conexão que faz a gente se fortalecer, estar melhor nessa história, né, na nossa vida, ela está dentro da gente.
a gente, muitas das vezes, vai buscar fortalecer ela um pouco mais dentro de uma crença, né? Dentro de uma religião, dentro de um grupo, ou qualquer que seja o movimento que a gente busque estar conectada a ela, né? Mas quantos de nós, ou que a gente conhece, ou que a gente já viveu, né? Que a gente vai lá na igreja, onde a gente faz a nossa oração, tem contato com as pessoas e fica perto dessa espiritualidade. E aí, quando a gente sai de lá, automaticamente é como se ela tivesse ficado lá na igreja, né? Então ela ficou lá no lugarzinho dela e eu saí de lá sem isso, né? É como se eu saindo dessa conexão que está lá, ela não tivesse parte em mim, ou ela minguasse, ou ela ficasse pequenininha, né? E isso é uma coisa que permite, muitas das vezes, com que a gente se sinta ainda mais solitário, porque se eu vou lá, eu tô perto dela, se eu não vou, eu não tô, né? E isso é uma coisa que eu gosto de retomar, que é a espiritualidade, ela é o que você é. Ela está dentro de você, da sua essência, né? Quando você está conectado ao seu mundo, com o que você gosta, você quer, o que você precisa para você, ela também está, né? Ela está dentro da sua casa, ela está dentro do seu carro, ela está dentro das suas conexões que você faz todos os dias, né? E isso é uma coisa que a gente precisa começar a retomar, né? Até vou contar uma coisa, um fato assim que aconteceu esses dias, foi até divertido, depois eu fiquei rindo sozinha, né? Eu sempre, falando aí que a espiritualidade está em todos os lugares, então eu vou conversando com os meus amigos, né? Com toda esse universo, né? E agradecendo e me conectando e tudo mais. E eu dirigindo, toda conversando, mas era um diálogo imenso lá que eu estava falando, e ria e conversava, né? E eu parei no sinaleiro, né? É E só nisso eu que eu que parei. Você faz isso também? adoro. Pronto, ó o time aí, né? Bem isso mesmo. Eu adoro, eu sou a que fala, entre aspas, sozinho, né? E aí eu tô lá conversando, falando, empolgada lá, o som até tava meio alto, né? Tava festa dentro do carro, né? E aí o rapaz parou para vender alguma coisa ali que ele tava, né? No sinaleiro ali. E ele parou assim, e eu me assustei com ele de tal modo que foi assim muito estrondoso, né? Aí eu falei assim para ele: ai, me desculpa, é que eu tava conversando aqui. E apontei. Só que ele olhou pro carro, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Ele olhou assim, tipo assim, né? Ai, meu Deus, olha aí, né? Olha isso daí. E aí eu olhei pro carro e falei, realmente, como que eu vou explicar? Também não vou explicar, então a gente já compra o que tem que comprar e vamos embora, né? Depois eu fiquei rindo, tô conversando com quem, né? Mas essa força, né? Você tá conectando com o que é possível, o que é preciso, tá agradecendo, tá falando, né? Expressando. A gente sempre fala que a oração, a oração ou prece ou conversa, né? Não importa o nome que a gente dê, ela é mágica, né? Ela é a nossa transformação em movimento. Então, nesse sinal, eu acho que o homem assim, deve ter ficado meio, né, assim, meio, com medo de mim. Aí depois eu fui embora rindo. Falei, bom, tá tudo certo, né? Mas é isso. Mas Gente, é o amor exigente, incentiva que nós temos que trabalhar a nós mesmos, né? Não nos outros, não nos focarmos nos outros. Então, vamos fazer a nossa oração interiormente, né? E vamos trabalhando a nós mesmos, não é, Rayane? com certeza, com certeza. Do jeito que é possível, né? E isso, a conexão toda que a gente precisa fazer, e daí perceber, né? Eu gosto de falar assim, que a gente pode dar o nome de Deus, ou de força, ou universo, a grande, né, estrutura, a gente pode falar qualquer coisa. E em várias religiões vai ter outros nomes também que está falando da mesma força, né? Só que uma coisa que todas as crenças ou estudiosos da espiritualidade concorda, qualquer pessoa que está nesse envolvimento, né, com o tema ou que está absorvendo para a sua própria história, vai dizer que essa grande força, Deus, o universo, é movimento, né? É movimento. Então, a gente precisa agir para também estar próxima da espiritualidade, né? Não adianta eu ficar esperando a vida toda, né, um movimento de cima para baixo. Então, assim, eu tô aqui, eu não faço nenhum movimento para com ela, né, para me fortalecer, para estar junto, para me conectar, mas eu fico esperando ao longo da vida.
E isso a gente fala de uma postura ativa em relação a essa espiritualidade, né? A gente precisa cultivar esse relacionamento também, como se fosse uma amizade, como se fosse um contato maior que te auxilia, que te preenche e que você vai buscando e colocando na sua casa, no seu carro, né? Então, o principal é que a vida, se a gente olhar assim de fora para a vida, a natureza, né? As próprias árvores, ela não para em nenhum momento, né? Não tem nenhuma parte do ano que a árvore fala, ah, não, parei, cansei, não vou fazer mais nada, né? Ela tá em todos os fluxos, ela fica verdinha, ela perde as folhas, ela depois tem as flores, ou seja, ela vai acontecendo, né? A nossa vida também, tem hora que a gente fala assim, ai, parei, cansei, chega, vou ficar aqui, que é aquela para o mundo que eu quero descer, né? Que a gente fala. Mas, mesmo assim, não para. Dentro disso, você acha que quem não tem religião tem alguma espiritualidade? Com toda certeza, né? Porque a espiritualidade, como eu falei anteriormente, né? Ela não é conectada à religião. A religião é como se fosse assim, ah, é uma casinha da minha espiritualidade. Então eu me sinto melhor, também gosto de ir lá, né? Quando eu vou numa igreja, numa religião, qualquer que seja a crença, quando eu faço esse movimento, eu estou comungando da minha fé, né? Com iguais a mim. Então tem um grupo, né? Tem alguém que traz essas palavras, esse entendimento, essa força para mim. Então, às vezes é muito bom eu fazer isso individualmente. Mas quem não tem religião ou uma crença estabelecida, ele pode ter tanto contato, né, e estar tão envolto à espiritualidade como quem também está lá dentro da sua religião. Então, a espiritualidade, ela independe da religião, né? Ela não são as mesmas coisas. A espiritualidade, ela pode estar dentro da religião, mas se você não tiver, não quiser, não se adequar, não achar que é para você, ela pode estar aqui dentro de você, né? Na sua casa, se você parar e respirar profundamente e se conectar a esse universo, dizer muito obrigado, ou eu agradeço, ou nessas conversas até mais longas, né? Eu até tenho a história de uma pessoa que ela fazia o seguinte, ela colocava uma poltrona para ela e uma para a espiritualidade, né? Como simbólico, assim, vamos dizer, né? E o que ela fazia? Ela começava a contar a história, como se a espiritualidade também fosse um terapeuta. Então, deixa eu te contar. Hoje de manhã aconteceu isso, e a minha vida tá assim, e eu preciso resolver assado. Por que isso? Na medida que ela conta, ela põe para fora, né? Ela também recebe esse colo, essa força maior que vai trazendo para ela alguns entendimentos. Só dela falar, né? Ela dizia assim: não, eu falava alguma coisa, aí já na minha cabeça já caía a ficha. Ah, então não era bem por aí, né? É É verdade. uma aproximação, né, com o poder superior ali, né? Tornar Exato, ele exato, íntimo da sua vida, né? Não uma coisa exato. distante, uma coisa inalcançável, né? Uma coisa que faz parte do seu cotidiano, né? Como você falou. Exatamente. Isso é bonito, né? Porque eu não preciso então estar de porte de uma religião especificamente para eu alcançar isso. E eu digo, né? A religião é sempre um plus, né? Então lá que é bom para mim acessar também a minha espiritualidade. Mas quem deixa também só no domínio disso acaba perdendo uma grande estrutura que vai te permitir não estar sozinho, né? Estar com mais resoluções, né? Você fazer esse contato, como a Yari falou, também conversa lá sozinha no carro, né? Você fazer as resoluções, que às vezes só disso já te dá um calor aqui dentro, que você não precisa, né, fazer grandes movimentos, vamos dizer assim, né? Você sabe que, assim, quando eu entrei no Amor Exigente, Ah, eu ouvi uma devolutiva dentro das nossas reuniões, que a pessoa virou para mim e falou assim: nossa, mas você não consegue ficar sozinha com você mesma? Parece que você é insuportável. Porque eu não conseguia fazer isso, essa coisa de estar comigo mesma, de falar comigo mesma, de me procurar dentro da espiritualidade. Eu demorei uns 3 anos para me encontrar dentro de uma espiritualidade no Amor Exigente. E era bem isso daí que você está falando. Era muito ao Léo. Quando eu ouvi isso dessa pessoa, eu guardo isso comigo até hoje para eu gostar de ficar sozinha, porque é a minha espiritualidade que está trabalhando comigo.
né? E para mim foi muito difícil chegar a essa conclusão de que quando eu estou sozinha, sou eu e a espiritualidade, não estou sozinha, né? Exatamente, né? E que bonito isso, né? A gente tem esse mal do século que é a tal da solidão, né? Que é justamente a gente esquecer que o sozinho sou eu mesmo, eu, minha essência, mas a minha essência representa uma força maior. A minha essência é tudo que o universo também é, né? É o movimento, é a ação, é tudo. Então, quando eu estou sozinha, eu também estou munida de muita companhia, que é essa força, né? E às vezes a gente não se permite estar sozinho, porque a gente fala, sozinho tá um silêncio, ninguém fala comigo, né? Como que eu vou? O que que eu faço aqui, né? Para onde que eu corro? E o movimento é justamente, vem por aí, né? E o movimento é justamente a gente entender que nessa solitude a gente até troca, né? Não é nem solidão, que é aquele aspecto negativo de dor, mas a solitude de você estar em contato consigo mesmo, a sua essência, e isso ser algo bom, né? E também com o universo. É a hora que você silencia e recebe as informações, os cuidados que você precisa, né? E isso a gente não fala de uma parte mística, a gente não fala disso. Só a gente pode notar assim, o universo, a Terra mesmo, não vou falar da Terra, que é o lugar que a gente está no meio de uma pandemia e tudo mais, né? De tantas coisas negativas que a gente já fez no universo, seres humanos, teoricamente, a gente pode pensar assim, o universo, então, poderia encerrar suas atividades, né? Porque a gente pegou, usou a natureza, poluiu, fez de um tudo, né? Então, o universo podia falar, chega, gente, para com isso. Não vou mais dar nada para vocês, não vou ceder, não vou deixar com que a abundância continue, né? Porém, ele não faz isso. A gente tira uma árvore, a árvorezinha outra cresce, né? Ele dá para a gente o tempo inteiro, ele entrega, né? Até a gente vê, eu acho coisa mais linda quando a gente vê aquelas fotos assim. E na minha casa aconteceu um dia desses que a planta brotou do concreto, né? De dentro da frestinha ali, na rachadura do concreto, vem a árvore, vem a planta, a roseira, né? Então imagina que a natureza e o universo ele não para, ele dá. Se você arrancar na frente dele uma árvore, vai já brotar outra imediatamente, né? Porque ele é próspero, ele traz, ele quer que a gente esteja aqui e bem. Como eu falei, a missão então é estarmos bem, né? Então nesse sentido, quando a gente fala que o universo está dando, fornecendo essa abundância, tudo isso para nós, quando a gente está sozinho, quietinho lá, né, em solitude com nós mesmos ali, a gente não está recebendo, né, algo místico, uma coisa assim fora do comum, né? A gente está recebendo essa abundância, a mesma que faz a árvore continuar crescendo, o oxigênio continuar circulando, sabe? É o universo que nos dá algo muito bom, né? Então, quando a gente está sozinho, vem isso para a gente também. A gente consegue colocar dentro de nós também, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de falar assim que a espiritualidade ela também está atrelada à abundância, à prosperidade, à vida plena, à felicidade, né? Porque quanto mais próximo eu estou dessa força que nos nutre, mais eu consigo ficar dentro desse fluxo, né? Mais eu consigo ficar conectada. Por exemplo, quando eu entendo que a natureza dá a coisa, cede, nos presenteia o tempo inteiro com o que é necessário, eu começo a perceber, eu não estou próspera. Por que que eu não estou próspera? Se o universo tem um movimento de prosperidade. Então, eu vou buscar no universo essa resposta do porquê eu não estou próspera, porquê que a minha vida não flui, né? Eu não ganho o dinheiro ou tenho os recursos que eu preciso. Porque se lá no universo está tudo sendo dado, independente dos nossas formas de lidar com isso, por que que eu não estou? Então, talvez lá nesse universo esteja a resposta disso. Ou só a conexão, né? De dizer assim, olha, eu quero receber isso, eu quero estar nesse fluxo, já é algo que ajuda muito, né? Então, quando a gente faz essa conexão, a gente também está falando de abundância, prosperidade, de amor, vida plena, né? E isso é algo que vai nos preenchendo, né? E aí, quando fala tudo isso, eu digo assim: se falamos de prosperidade, se falamos de amor, de abundância, né? Se a gente está falando de grandes domínios que estão aí para nós,
entra a nossa parte de Deus em movimento, universo em movimento, né? Que são os nossos hábitos, as nossas escolhas. Quanto, né? Isso é uma pergunta que eu jogo para todos, para cada um responder, né? Que é justamente quantos hábitos ou escolhas ou movimento que você tem feito, né? Para isso estar ao seu redor. Ou seja, se eu estou falando que a espiritualidade traz tudo isso para mim, ai, que bom, que gostoso, legal. Só que eu estou tendo hábito, escolha, movimento de vida ao contrário disso, eu não vou sintonizar com essa força, né? Se eu estou dizendo que a prosperidade do universo é uma abundância que vem, que chega, que tudo nos dá, que permite que a gente esteja aqui vivo e bem, né? Aí eu vou para minha vida, eu penso assim, puxa, eu ganhei R$ 50 de salário e eu gastei 352 com outras coisas mais por um hábito e uma escolha minha. Ou seja, o fluxo da prosperidade, que é algo que vem nos trazendo bonança, recursos materiais, tudo que a gente precisa, tá lá. Mas e meus hábitos? Né? O ideal é que eu ganhe R$ 50 de salário e gaste R$ 20, né? Que daí o que acontece? Eu estou entrando em sintonia com isso. Porque o que acontece muitas das vezes? Então eu tenho R$ 50, gastei R$ 352, e aí eu falo, tá vendo? Esse universo não me ajuda. Cadê a prosperidade, né? Cadê essa força que não me vê? Ou seja, eu estou cobrando, eu estou tirando de mim uma responsabilidade e colocando em uma força que não tem esse domínio, né? Porque ela tá para nos entregar, mas o hábito que vai fazer com que eu melhore, organize, é meu, né? Aí volta para mim a responsabilidade, o movimento e a ação. Então, se eu falo que o universo quer que a gente esteja bem e feliz, né? Eu tô numa profissão, às vezes, que é difícil para mim, que me gera dor, que me gera angústia, depressão. Isso é uma escolha, um hábito ou um movimento de vida. E o universo tá cedendo a força feliz e alegre para outra coisa, né? Então, será que daria para eu sair dessa profissão e ir para outra, migrar um padrão que eu tenho de vida? Aí são as escolhas e o movimento que cada um vai fazendo, né? Então, a pergunta que eu faço é: a espiritualidade, o mundo te fornece muitas coisas. E você se fornece? Né? Porque não adianta a gente fazer o contrário e esperar que isso vai ficar conectado. Eu não estou falando do outro, né? Dizer assim, puxa, mas eu gasto, eu tenho R$ 50, eu gasto 20, mas a minha tia, minha avó, meu pai, meu parente, todo mundo gasta mais, então o universo não vai vir para mim. Vai sim, porque é individualmente a transformação, o cuidado, os hábitos positivos, né? E aí os outros, às vezes, vão trocando só pelo seu movimento ou não, depende de cada um, né? Então, nesse sentido, eu vou fazer mais uma pergunta, que é: tem se cuidado, tem se amado, né, como um sujeito individual, com os seus hábitos e escolhas, tem conectado a sua essência, que é tudo de mais verdade que você tem, né? Até eu sempre uso um exemplo assim, de grupos que a gente participa ao longo da vida, né? As escolas da vida, escolinha, né? A gente, às vezes, fica tentado ou faz movimentos que não tem nada a ver com a gente, né? Então, assim, todo mundo saiu, foi da escola e foi lá no jogo de futebol. E aí, você foi também, você odeia futebol, tem nada a ver com você. Você gosta de basquete ou não gosta nem de jogos de um modo geral. E você foi lá no jogo. E aí chegou lá no jogo, não gostou, passou raiva, acontece coisas estranhas, você volta para casa arrependido, chateado, né? Porque você fez um movimento que não tem nada a ver com você, né? Você tem uma essência, você tem algo dentro de você que diz: não gosto de futebol, não gosto de estar nesse tipo de coisa, então eu respeito e vou fazer outra coisa, né? Olha, pessoal, bom jogo para vocês, eu vou lá para minha casa. Isso é bom, é importante. Só que não, a gente quer pertencer. Então a gente vai fazer o que todo mundo está fazendo e em um dado momento isso machuca, né? Então, nesse sentido que eu falo do amor próprio, do cuidado, é justamente entender o que é bom para mim, o que eu gosto, que faz sentido só para mim. Às vezes a Tânia vai gostar de uma coisa meio próxima a mim, mas não é a mesma coisa, né? Então, o que faz sentido? O que faz eu ser eu?
E o grande barato disso é que não tem ninguém igual, mas de uma forma tão singular, literalmente, né? Que se fosse para a gente exprimir tudo que a gente ia ser, eu acho que a vida ia ser uma tela de um artista, assim, né? De tantas cores e nuances e jeitos e formas de ser, né? Então a gente vai se encaixando ali num lugarzinho que machuca. Então, se eu não me amo, se eu não me cuido, como é que eu vou, né, ter essa espiritualidade? Como é que eu vou amar esse universo? O primeiro universo que a gente tem somos nós, né? Que aí a gente falou lá no comecinho, a respeito de a vida ser algo muito importante. Então, se eu estou vivo, nossa, já estou meio caminho andado, estou vivo, beleza, né? Agora é comigo. Mas se eu não me amo, se eu tenho maus hábitos, se eu tenho movimentos e escolhas ruins para minha história, como é que eu vou conseguir me conectar a esse universo, essa espiritualidade, né? Então, a questão da autoestima, que a Suzana bem trouxe, assim, né? A questão de cuidar do corpo físico, da emoção, né? Cuidar da sua história como um bem muito precioso mesmo, não como qualquer coisa que você joga lá e ou vai vivendo de qualquer jeito, né? E isso é legal, porque se a gente não ama o primeiro universo, e aí eu falo porque nós somos o universo, né? Porque a gente tem tanta coisa dentro da gente, e é gosto, e é forma de ser, e é história de vida, profissão, né? É tudo um mundo tão grande que se a gente não amar e começar a cuidar dele, que espiritualidade que a gente vai conseguir olhar, né? Que mundo que a gente vai conseguir olhar e acessar, né? A gente está na via contrária. Então esse movimento é muito importante a gente entender a autoestima, o autoamor, né? Que é justamente a gente poder descobrir a melhor vida para a gente, né? Descobrir uma vida boa, uma vida próspera, algo que vai trazer para a gente uma boa conexão, além do sofrimento. Você fala, puxa, Rayane, mas tá bom, você falou tudo isso e é legal, daí eu não vou mais sofrer? Se eu tiver escolhas melhorzinhas ali, se eu cuidar mais de mim, me amar, eu nunca mais vou sofrer, não vai ter dor, tudo vai se resolver? Não, né? Não é assim. Porque cada movimento que a gente faz é importante para a gente, mas o mundo vai continuar existindo, né? As pessoas ao nosso redor com seus mundos também vão continuar existindo, e isso é independente da nossa vontade. Então, quando a gente começa a se abastecer dessa força, dessa conexão com a espiritualidade do nosso próprio mundo em relação ao exterior, né? Nós começamos, então, a ficar mais leves, mais felizes, mais tranquilos em relação, né, a toda a história que vai continuar acontecendo, que vai continuar desenvolvendo, né? E é isso que o Amor Exigente propõe, né, Rayane? Quer dizer, independente dos problemas que a gente está vivendo, né, que todos chegam no Amor Exigente com um problema, você tem que achar a sua essência, a sua felicidade independente, né, para poder enfrentar melhor, com mais leveza, como você falou, as dificuldades, né? Sabe do que eu mesmo. gosto da reunião? Quando ela passa tão rápido que a gente não percebe. Chegando no final. Mas já! Então, teria mais perguntas até para mim fazer para você aqui, né? Outras, mas eu tenho que ficar para outra vez, porque o nosso horário... Um novo encontro, um novo tema para poder concluir. Vamos com certeza, vamos com certeza. Tá, mas falou muito bem, né? Mexeu assim muito com a nossa estima também, né? De trabalhar saber também a solidão como é que é, né? Mas uma solidão que não machuque, né? Que é você estar perto da sua espiritualidade. A espiritualidade Perfeito. Aí ele nos ensinou. Rayane, a gente agradece muito, né? Você ter colaborado conosco com esse tema maravilhoso, tão rico, e você colocou tanta coisa boa, e o Amor Exigente traz isso tudo para a gente, sabe? E a gente, independente, né, de cada um estar crescendo ou não no grupo, o que importa é que nós temos que buscar. Temos um amigo que diz assim, o amor exigente não é para quem precisa, é para quem quer.
né? Então, a busca da espiritualidade também é isso, está aí, né? Mas não é para todo mundo, é para quem quer realmente, quem consegue enxergar toda essa beleza desse universo, né? Essa troca. Foi muito bom ter você aqui conosco, viu? Muito bom mesmo. Muita gratidão. Eu agradeço muito, gente. E é isso, contribuir um pouco sobre isso é interessante, né? E eu diria para a gente fechar assim que merecimento é tudo que a Tânia falou. Mereço estar nesse mundo de bonança, prosperidade, nessa junção perfeita que tem para nós, assim. Então isso é muito especial. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu sou apaixonada aí por estar participando nesse dia com vocês, né? Contribuir um pouco. Obrigado, Yari, né, que fez esse convite diretamente. E eu estou à disposição também, gente. Se precisar de alguma coisa para a gente falar mais temas, esse tema, a gente vai até para sempre aí conectado, com certeza, tá? Agradecemos. Obrigada. Gratidão. Eu agradeço muito. Obrigada a todo mundo que assistiu também. E um grande beijo, gente. Conte comigo, tá? Obrigada. Tchau, tchau.